Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Imael e essa é a nossa segunda videoaula de Biologia do terceiro bimestre. Bom galera, hoje a gente vai continuar estudando o conteúdo de corpo humano, focando na saúde humana, sendo que hoje a gente prossegue falando sobre os sistemas vegetativos do corpo humano, mas hoje o tema da nossa aula vai ser sobre sistema circulatório. E eu sei que, como o próprio nome já diz, galera, quando eu falo em sistema circulatório, de imediato vocês associam esse nome com a circulação. E de fato, essa é a função básica do sistema circulatório. O sistema circulatório, galera, ele é um conjunto de órgãos e estruturas que tem a capacidade de realizar o transporte de substâncias no meio do nosso corpo. E essas substâncias elas podem ser de diferentes tipos, podem ser gases como o oxigênio ou gás carbônico, nutrientes da nossa alimentação que a gente vai falar na próxima aula, hormônios produzidos pelo corpo, assim como sais, proteínas e diversas outras substâncias. Só que quando a gente fala do sistema circulatório humano, galera, é interessante a gente fazer uma comparação para ele ficar um pouco mais fácil e um pouco mais tranquilo de entender. Primeiro de tudo, que o sistema circulatório humano ele é muito parecido com um sistema de encanamento. Assim como toda casa tem seu encanamento, quando a gente está falando de um sistema circulatório, como é o caso do corpo humano, a gente também vai ter órgãos e estruturas que simulam esse encanamento. Primeiro de tudo, a gente tem um fluido. No encanamento, o fluido é a água. No caso do nosso corpo, o fluido é o sangue. Só que a água no encanamento corre por dentro de canos. No nosso corpo, quem faz o papel de canos são os vasos sanguíneos. E como todo sistema de circulação possui uma bomba para mover o fluido circulando, que no caso às vezes é a caixa d'água ou algum aparelho de pressão que existe no encanamento, no nosso caso, quem realiza o bombeamento do fluido é o coração. Hoje na nossa aula, a gente vai entender cada uma dessas três estruturas e órgãos aqui que eu mencionei para vocês, falar sobre a função deles e como que acontece a circulação do sangue no meio do nosso corpo. Sendo que hoje a gente começa falando com a anatomia do sangue. Para começar, galera, todo mundo tem uma imagem muito errada a respeito de sangue. Geralmente, a maioria das pessoas imagina que o sangue ele é um fluido puro, como se fosse um líquido como a água, e não é bem assim. O sangue, na realidade, ele é uma mistura composta basicamente por dois tipos de elementos, que é o plasma sanguíneo e os elementos celulares. Calma aí, professor, mas quando eu furo minha pele ou quando eu me machuco, só sai sangue vermelho. Só que o sangue, galera, na realidade, quando ele está circulando, ele já está circulando como uma mistura. Se você pegar um pouco de sangue e deixar ele parado por tempo suficiente, como é o caso daquelas ampolas que às vezes a gente tem quando fica internado, tomando soro, o sangue, quando ele fica acumulado, ele começa a sofrer uma dissociação. E aí essa composição dele misturada fica mais clara. Aquela porção mais clara, mais transparente, geralmente com a coloração amarela, é o plasma. E geralmente, galera, esse plasma ele é composto de água, sais e algumas substâncias dissolvidas no meio dele. Já a porção vermelha e mais vistosa é o que a gente considera como os elementos celulares, que são as células que estão circulando no meio do nosso sangue. E dentre esses elementos celulares, a gente pode ter os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. E aqui, só para a gente ter uma ideia um pouco mais clara a respeito dos elementos celulares, existem três tipos de componentes que entram nesse grupo. O primeiro deles são as plaquetas, que são vários elementos celulares circulantes que têm a função de reparo e de coagulação. Ou seja, se calha de algum vaso sanguíneo seu se romper, essas plaquetas vão se aglomerar, vão começar a coagular e se juntar para impedir aquele vazamento. Então é mais ou menos como se fosse um sistema de reparo. Os glóbulos vermelhos também são chamados de hemácias ou eritrócitos, e a função deles é basicamente realizar o transporte de gases, como o oxigênio e o gás carbônico. E essa troca de gases que eles fazem, do que ele vai transportar, a gente estudou na aula passada quando a gente falou sobre o sistema respiratório. Quando as hemácias passam pelos pulmões, elas podem liberar o gás carbônico que está sendo trazido pelo corpo e liberar e pegar o oxigênio que está sendo absorvido e que está sendo passado para o nosso corpo por hematose. E por último, a gente tem os glóbulos brancos, ou também chamados de leucócitos, que são as células de defesa e de proteção do seu organismo. Eles geralmente ficam circulando no meio do nosso sangue, galera, porque se eles encontrarem algo que é estranho e que não faz parte do seu corpo, são eles que vão combater, seja um vírus, seja uma bactéria, seja qualquer partícula estranha que não faça parte do seu organismo. E agora a gente vai falar sobre os vasos sanguíneos, que são basicamente aquilo que a gente fez na comparação, o encanamento e a via de transporte por onde o nosso sangue ele vai passar. Os vasos sanguíneos, galera, do nosso corpo, eles podem ser classificados em três grandes tipos: as artérias, as veias e os capilares. E aqui eu coloquei três imagens aqui para a gente entender mais ou menos como que é cada uma delas e como que elas funcionam. Começando pela artéria, pessoal. As artérias, elas são os vasos sanguíneos de maior calibre e de maior tamanho do seu corpo.
Isso acontece, galera, porque elas são vasos que elas têm uma espessura de parede muito grande, principalmente porque ela tem uma parede com uma composição muscular. Ela precisa ter essa parede grossa, porque o sangue que passa por dentro das artérias passa numa velocidade muito rápida e muito acelerada e com uma grande pressão. E se ela não tiver uma parede grossa, existe o risco de que a artéria ela se rompa e você tenha vazamento desse sangue, o que não pode acontecer. As artérias, galera, elas têm como característica levarem o sangue do coração para todo o restante do seu corpo. Só que tem um detalhe importante. Ela é uma via, galera, que ela carrega um sangue rico em oxigênio na maioria das vezes. E é um sangue geralmente com a coloração vermelha bem intensa. Por isso que a gente fala que dentro da artéria é carregado o sangue arterial, que é também chamado de sangue rico em oxigênio. A gente também tem os capilares. Os capilares, galera, eles são os vasos mais finos e mais delicados do corpo humano. E eles têm essa função porque, depois que as artérias começam a se ramificar, esse sangue ele começa a perder velocidade. Quando ele perde velocidade, ele começa a ir para a irrigação dos tecidos e dos órgãos do seu corpo. E aí o sangue começa a correr dentro dos capilares. O nome capilar ele lembra exatamente uma palavra que eu sei que vocês pensam, que é cabelo. E é exatamente por isso. Capilares eles têm a espessura de aproximadamente um fio de cabelo da sua cabeça. Por essa razão, galera, e por eles serem finos, quando o sangue passa por dentro do capilar, os elementos celulares continuam circulando, só que o plasma ele pode vazar para o lado de fora do capilar. E quando você tem esse vazamento do plasma para o lado de fora, consequentemente, você vai ter a troca de substâncias possível graças ao plasma que está vazando e levando as substâncias dissolvidas para o lado de fora. Importante a gente saber, galera, que os capilares eles são muito delicados, então qualquer pancada, qualquer tipo de machucado que você faça, geralmente rompe esse tipo de vaso sanguíneo. Melhor exemplo que eu posso dar para vocês é quando você bate de repente uma parte do seu corpo em algum móvel ou então na parede. Geralmente fica um hematoma. O hematoma nada mais é do que vários capilares que se romperam e que deixaram sangue vazar por causa daquela batida. E o último tipo de vaso sanguíneo que a gente tem são as veias. A veia, galera, ela é o vaso sanguíneo de retorno do corpo humano. Basicamente, ela traz o sangue de volta do seu organismo para o coração. Por essa razão, o sangue que volta por ele já tem uma velocidade muito, muito lenta e uma pressão um pouco mais baixa. Por essa razão, galera, o sangue que volta das veias ele já perdeu boa parte do oxigênio. Ele carrega um sangue muito mais rico em gás carbônico. Por isso que a gente fala que dentro das veias corre o sangue venoso, que é um sangue com a coloração mais forte, geralmente um pouquinho mais azulada. Curiosamente, galera, as veias, eventualmente por causa da força e da velocidade que é muito lenta, o sangue pode voltar para trás e sofrer um retorno. Internamente, galera, às vezes elas podem ter válvulas que se tampam para impedir esse refluxo, para que o sangue não volte para trás. Essas válvulas, elas funcionam mais ou menos como se fossem braços de sombrinha. Quando o sangue está passando, elas permanecem abertas. Só que se o sangue de repente perder força e velocidade e voltar para trás, essas válvulas se fecham pela pressão, como o braço de uma sombrinha virando contra o vento, e ela tampa, impedindo que o sangue passe para trás. Como às vezes elas geralmente são cercadas por massa muscular, quando você faz alguma contração muscular, ou então de repente quando algum órgão pressiona a veia, essa pressão aperta as veias, empurra o sangue para cima, as válvulas se abrem e de repente o sangue pode voltar a circular. Professor, pode acontecer algum problema no meio disso daqui? Pode. Um deles é um problema que provavelmente a maioria das mulheres e das meninas já ouviu falar, chamado de varizes. O que acontece no caso das varizes? Quando a válvula de alguma veia ela fica selada, ela se fecha para impedir o refluxo e ela não se abre, às vezes pode calhar de acontecer de quando a pressão do músculo ao redor da veia pressionar, a válvula não se abrir, ou seja, ela pode falhar. Se isso acontece, você pode ter a ruptura da veia e pode ter o vazamento do sangue para fora, e aí no caso você tem a formação de uma variz. Importante, galera, as veias, elas são vasos muito elásticos, elas podem acumular bastante sangue dentro dela, então a parede dela pode se distender, só que ela não é uma parede resistente, ela é uma parede que simplesmente tem capacidade de elasticidade, ok? Bom, seguindo, a gente vai falar agora um pouquinho do último órgão daqui do sistema circulatório, que é o coração. O coração, galera, todo mundo tem a ideia de que ele é o órgão mais importante do corpo humano, e ele de fato tem uma força muito interessante. Ele é uma bomba muscular. Basicamente ele tem a função de fazer com que todo o seu sangue circule pelo seu organismo. E o coração, galera, geralmente ele guarda uma relação de proporção com algumas partes do nosso corpo. Se você quer saber qual é o tamanho do seu coração que está guardado dentro do seu peito, fecha sua mão como se você fosse dar um murro em alguém e imagina que sua mão ela foi cortada embaixo daqui do pulso.
Esse tamanho que fica do seu punho fechado é o tamanho do coração que você tem dentro do seu corpo. O coração, galera, como eu falei, ele tem que ser um órgão muito especializado para conseguir bombear sangue. Por isso, ele é um órgão que ele tem algumas peculiaridades da anatomia que a gente vai ver agora na aula. Primeiro, que ele é um órgão oco. Se eu cortar o coração no meio e observar como ele é internamente, eu vou perceber que o coração ele é um órgão oco. Ele é um órgão que ele é meio que com espaços vazios dentro dele, sendo que ele tem dois espaços superiores que a gente chama de átrios e dois espaços inferiores que a gente chama de ventrículos. A gente tem um átrio do lado direito e um átrio do lado esquerdo, o ventrículo do lado direito e o ventrículo do lado esquerdo. Os átrios, eles não se comunicam diretamente em si, assim como os ventrículos também não se comunicam uns com os outros. Você tem a comunicação do átrio direito com o ventrículo direito e do átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Professor, peraí, mas se os átrios e os ventrículos eles não têm comunicação direta uns com os outros, como que o sangue circula dentro dele? Por isso, galera, que a gente tem algumas outras estruturas auxiliares do coração que são importantes da gente conhecer. Primeiro que a gente tem algumas veias e algumas artérias conectadas com o coração. Uma das veias mais importantes que a gente tem é a veia cava, que é uma veia que traz todo o sangue de volta do seu corpo para despejar ele dentro do seu átrio do lado direito do corpo. Além dessa veia cava, a gente tem as veias pulmonares, que são veias que trazem sangue dos pulmões diretamente para o átrio esquerdo do nosso corpo. A gente tem também a artéria pulmonar, que é uma artéria que leva sangue do ventrículo direito diretamente para os seus pulmões. E a gente tem a artéria aorta, que é uma artéria que ela pega sangue do ventrículo esquerdo e leva ela para todo o restante do seu corpo. Professor, quanto caminho, quanta veia, quanta artéria? Não se preocupa, galera, que a gente vai entender daqui a pouquinho certinho qual é o caminho que esse sangue vai fazer no meio do seu organismo. E a gente também tem as válvulas, que são meio que portas que permitem a passagem do sangue para que ele não volte para trás e que de repente não atrapalhe sua circulação. Uma das válvulas que a gente tem é a válvula tricúspide, que é uma válvula que ela fica localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito, assim como a gente tem a válvula bicúspide, ou chamada de válvula mitral, que permite a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo do seu corpo. E por último, a gente tem as válvulas semilunares, que são as válvulas que permitem a passagem do sangue para a artéria pulmonar e para a artéria aorta, já que elas são os vasos que vão transportar sangue com maior pressão no meio do seu corpo. Bom, já que a gente estudou já um pouquinho agora da anatomia e como que é o coração por dentro, a gente consegue falar com mais propriedade a respeito da circulação sanguínea. Primeiro, galera, que a circulação do nosso corpo é uma circulação fechada, e geralmente o ponto de entrada e de saída dela é sempre o coração. Ou seja, todo o sangue que sair do coração, obrigatoriamente em algum momento vai ter que retornar para ele. Só que o nosso sistema circulatório, galera, ele é um sistema circulatório que ele tem duas divisões principais. É o que a gente chama de circulação sistêmica e circulação pulmonar. A circulação sistêmica acontece entre o coração, todo o restante do seu corpo e de volta ao coração. Já a circulação pulmonar é uma circulação que ela acontece entre o coração, os pulmões e de volta ao coração. Ou seja, o sangue do nosso corpo, ele quando passa pelo coração, obrigatoriamente ele vai ter que seguir por dois caminhos. Ele passa para o corpo inteiro e depois tem que passar pelos pulmões para ser reoxigenado. Para isso ficar um pouco mais simples e um pouco mais detalhado, eu vou explicar para vocês como que acontecem esses dois fenômenos simultaneamente. Vamos começar pelo coração, que é o nosso ponto de partida. A gente sabe, galera, como a gente acabou de falar, que todo o sangue que está retornando do nosso corpo cheio de gás carbônico, ele vai cair no meio do átrio do lado direito do seu corpo. Esse átrio direito, galera, quando ele está recebendo sangue da veia cava, ele vai inchar e vai contrair. E ele vai bombear o sangue através da válvula tricúspide para o ventrículo do lado direito do seu corpo. A válvula vai se fechar para o sangue não retornar e o ventrículo vai contrair. E o sangue vai seguir pela artéria pulmonar na direção dos seus pulmões. E aí o sangue venoso passa pelos pulmões e ele troca o gás carbônico pelo gás oxigênio, que nem a gente viu no processo de hematose na aula passada. Esse sangue oxigenado vai retornar pelas veias pulmonares para dentro do átrio do lado esquerdo do seu corpo. Esse átrio vai se encher de sangue, vai contrair e vai passar o sangue através da válvula bicúspide ou mitral para o ventrículo do lado esquerdo do seu corpo. Esse ventrículo vai se encher de sangue e vai contrair. Quando ele contrair, ele envia o sangue pelas válvulas semilunares para dentro da artéria aorta, que é aquela artéria que faz uma coroa em cima do seu coração. E esse sangue vai ser bombeado para todo o seu corpo, passa por artérias capilares, até que o ciclo se repete e o sangue volta pela veia cava para o seu coração. Curioso, galera?
A artéria aorta, ela é um vaso sanguíneo extremamente calibroso e que veicula muito sangue com grande pressão. E ela tem 3 ramificações principais que a gente consegue perceber no nosso corpo. Tanto que a gente consegue ver por essas ramificações da artéria aorta, inclusive a sua pulsação. Uma delas é a que passa na direção do pulso. Se você pegar o seu dedo indicador e seu dedo médio e colocar ele próximo do seu pulso, talvez você consiga perceber uma pulsação que é das artérias braquiais que vem na direção das mãos e dos braços. Se você colocar 2 dedos embaixo do seu pescoço, próximo do seu maxilar, você vai começar a perceber, talvez, bem do lado do pescoço, a pulsação da artéria jugular, que leva sangue diretamente para o seu cérebro. E algumas pessoas, às vezes, até conseguem perceber a pulsação sanguínea nas artérias femorais, que são artérias que descem na direção das pernas e que podem ser localizadas perto da região do joelho. Bom, galera, sei que falar de sangue às vezes pode parecer um pouquinho desconfortável, inclusive eu sei que existem alguns alunos que às vezes têm fobia de sangue. Por essa razão, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham conseguido entender a nossa matéria e até a próxima semana.